Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, hoje vamos escutar e estudar juntos o capítulo 49 e o capítulo 50 do livro do Gênesis e daremos início também à leitura do livro do Êxodo nos capítulo 1 e no capítulo 2. Vamos todos agora ouvir e estudar juntos. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor. Notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculeste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associe às suas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. Maldita a cólera que os levou à violência, maldito o furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem devem obediência os povos. Amarra à videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como o leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende até Sidonia. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável, curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Azer tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil junto à nascente, seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros. Mas, seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor que é a pedra de Israel. Graças ao Deus de teu pai que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso que te abençoa com as bênçãos do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida, fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Éfron, o Riteu. Na caverna da terra de Mequipelã, defronte de Mamre, na terra de Canaã, essa caverna que Abraão havia comprado a Éfron, o Riteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher, foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher, e foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de E. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama, e expirou. E foi reunido aos seus. Gênesis capítulo 50. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando.
Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó. Que meu pai me fez jurar-lhe, eu vou morrer, disse-me ele, tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito. Toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Guessem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Ata, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Ata, o povo daquela terra disse: grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel-Misraim dado a esse lugar que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Mequipela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Éfron, o Riteu, defronte de Mamre, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe, antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. José disse-lhes: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem, era para fazer como acontece hoje com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito, e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a 3ª geração. Igualmente, os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Êxodo capítulo 1. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Azer. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito. E, morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos. É preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles, feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto.
Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão. E amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se, igualmente, às parteiras dos hebreus, uma se chamava Sefra e a outra, Fua. E disse-lhes, quando assistirdes as mulheres dos hebreus, e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-a chamar então e disse-lhes, por que agistes assim, e deixastes viver os meninos? Porque, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, elas são vigorosas, e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Êxodo capítulo 2. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu, e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas, não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava. E compadeceu-se, é um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o salvei das águas. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos, e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando. E disse ao culpado: por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres, porventura, matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madian, e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madian vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E, voltando elas para junto de Ragel, seu pai, este disse-lhes: por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos protegeu contra alguns pastores e, além disso, tirou água a ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que o deixastes partir? Chama-o para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho que Moisés chamou de Gerson, porque, disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e, do fundo de sua escravidão, subiu o seu clamor até Deus.
Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Amanhã, dando seguimento às leituras da Bíblia, do livro do Êxodo, capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Paz e bênção a todos.